aqui, né? Então acredito que, né, como é que Deus faz as coisas, né? Ela falou aqui algumas coisas que até eu tô para falar, e semana passada também ela falou também algumas coisas também parecidas com o que ela falou hoje. Não sei quem vai lembrar da pregação dela, mas ela falou algumas coisas que também tem a ver com o que ela foi a EBD hoje e que também tem a ver com o que vai ser pregado hoje. Então acredito hoje ali quando, né, depois da EBD e depois daquilo que Deus tem falado comigo, eu fiquei pensando e tive a certeza que Deus tem uma palavra para falar para essa igreja, né? Deus tem um direcionamento para essa igreja e que foi revelada, uma coisa que foi revelada pelo Espírito Santo, não por homens. Porque quando, né, as coisas vai batendo uma com a outra, eu não sabia o que ela ia falar, ela não sabe o que está na minha cabeça, nem o que está no meu coração, nem eu sei o que está na cabeça dela, no coração dela, mas a gente nem tem contato, nem se fala, e mesmo assim ela falou muitas coisas que Deus também falou comigo. Então acredito que Deus tem uma palavra para falar conosco, né? Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Timóteo. Segunda Timóteo 2,15. 2 Timóteo 2,15. Todos acharam? Amém? Né? Hoje é dia do obreiro. É um culto especial para os obreiros, né? Direcionado para isso. E nós não poderíamos deixar de citar esse versículo, que é o versículo base para os obreiros. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Pode se acertar. Semana estava preocupado, né? Como é que eu ia falar, como é que eu ia dar essa palavra, né? Quando minha mãe chamou para estar pregando a semana, fiquei bastante preocupado, que eu não me acho assim uma pessoa a melhor pessoa para estar pregando assim, num tema, né? Um tema específico, para estar dando uma palavra específica direcionada para uma ocasião, né? Não sou aquele cara que fala palavras bonitas e tal, mas o Espírito Santo me direcionou, me deu uma palavra, pedi a ele, né? Para me dar uma palavra para que eu possa pegar. O Espírito Santo na segunda-feira, acho que foi segunda ou terça, quando eu comecei ali a minha leitura, e na oração pedi: Deus, me dá a palavra que o Senhor quer que eu fale, que o Senhor quer a direção. E aí o Espírito Santo já começou a falar comigo, eu nem demorei até a dormir, fui dormir tarde, o Espírito Santo falando comigo, né, aquela coisa. E aí a semana a gente vai ficando, né, vai chegando perto, a gente vai ficando preocupado, vai ficando estressado ali, o que eu falar, será que vai dar certo e tal. Mas o Espírito Santo, ele nos direciona. E, irmão, essa palavra é uma palavra que eu já quero começar fazendo uma pergunta e uma reflexão, né? Aqui vai falar que procura-se apresentar-te aprovado. Procura apresentar-te a Deus aprovado. E como obreiros, como crentes, cristãos, será que nós podemos hoje olhar para Deus e procurar e nos apresentarmos a Deus aprovados? Será que hoje a gente pode olhar para Deus e falar: Deus, e bater no peito e falar: eu sou obreiro aprovado? Será que nós hoje podemos falar isso? Aí depois o versículo vai dizer: como obreiro que não tem do que se envergonhar. Será que nós não temos do que se envergonhar? Olhar para essa palavra aqui, olhar para Deus e falar: Deus, não tenho do que me envergonhar. Será que nós não temos do que se envergonhar? Aí mais para frente vai falar: que maneja bem a palavra da verdade. Meu irmão, que maneja bem a palavra da verdade. Muitos crentes
muitos crentes nem tocam na Bíblia, muitos crentes nem lêem a Bíblia, nunca leram nenhum livro. A maioria, se eu for falar aqui 90%, nunca leu nenhum livro, pelo menos um livro. 90% acredito que nunca leu. Se eu falar assim, pelo menos um livro, pelo menos os evangelhos, para você conhecer melhor a Jesus. Meu irmão, eu acredito, eu já quero deixar minha opinião, né? Porque aqui eu estou fazendo uma pergunta e já vou deixar a minha resposta. Acho que não. Acho que nós estamos longe disso e acho que nós somos a pior geração de crente que já existiu. Nós somos a pior geração de crentes que já existiu. Né? Nós temos, somos um pouquinho mais antigos, eu sou de 90, minha esposa também, e a gente costuma dizer que a geração de 2000 para cá é a geração, né, que a gente pode falar que são a geração Nutella, né? São a pior geração de jovens, são a pior geração de crianças, jovens e adolescentes que a gente já viu. E é verdade, é a geração mais Nutella que tem. É a geração Z que fala, geração Z, geração neném, desculpa aí, Yasmin. É a geração neném, nem trabalha, nem estuda, nem quer nada. E os crentes? São também a geração neném. Nem lê a Bíblia, nem faz a obra, nem evangeliza, nem ganha alma, nem faz nada. Para vir para o culto, um desânimo danado. Para vir para a EBD, um desânimo danado. Outro dia eu falei, pô, vou acordar mais cedo e vou ajudar a fazer o pão. Porque acho que todo mundo sabe que os pastores chegam aqui cedo e preparam o pão. Eu acho, né, não é justo a gente toda semana chegar aqui cedo e fazer o pão. A gente faz tudo já faz tantas coisas, né? A gente vai deixar de fazer isso sozinho. Aí eu falei, vou acordar cedo amanhã. Acho que os irmãos já perceberam que eu não gosto muito de acordar cedo. A gente trabalha muito durante a semana lá na oficina, né? Às vezes a gente fica até meia-noite lá. Semana mesmo eu fiquei umas 2 vezes até meia-noite. Eu vi na quarta, eu estava de serviço, só que acabou que eu tinha um carro para entregar na quinta, e se eu não acabasse aí na quarta, ia me atrasar todo. Aí eu pedi pro Beto me cobrir, porque eu não ia conseguir, senão ia me atrasar muito. Ia atrasar as outras coisas e tal, e acabou que... E nesse dia tudo deu errado para mim. E aí dei mole lá, pintei com a tinta errada, aí tive que esperar secar para dar a tinta certa, sair de lá meia-noite. E às vezes também, eu já falei aqui que aí na roda, no final de semana na Uber, sábado e domingo, eu rodo para poder pagar a prestação do carro. Eu faço esse dinheiro para poder pagar a prestação, o seguro, sempre tem a manutenção, o carro é muito gasto, né? Mas graças a Deus está acabando. E às vezes eu fico cansado, né? Eu falei, caramba, acordar cedo é chatão. Vou ter que acordar cedo, é muito ruim. Aí eu já pensei, já veio logo aquele outro pensamento em seguida. O ruim sabe o que é ruim? O ruim é carregar uma cruz. O ruim é carregar uma cruz, sendo chicoteado, sendo açoitado, cuspido, apedrejado, sendo as pessoas falando mal, te julgando de coisas que você não fez, pagando por erro que você não fez, que você não cometeu. Jesus carregou aquela cruz quilômetros. Eu não sei quantos quilômetros ao certo, mas eu sei que foi uma distância boa. Sabe, Beto, mais ou menos quantos quilômetros foram? Foram alguns quilômetros. Papo de uns 4 quilômetros, eu acredito, mais ou menos. É um negócio desse, é uma distância boa. Uma vez eu vi um pastor falando que é como se fosse daqui, lá em Bangu, mais ou menos, se você fosse aqui reto. Se você fosse aqui reto, aqui, vamos supor, se pegando aqui até Bangu, né? A gente sabe que pela mata que a gente sai em Bangu, pela mata que a gente sai, se pegar aqui o Jericinó aqui, a gente sai em Bangu, aqui nessa reta aqui mesmo, né? E teve um pastor uma vez numa pregação, quando eu era da Nazarena, ele falou isso, que se você pegar daqui reto, aí Jesus carregou a cruz mais ou menos a distância como daqui a Bangu. Então foi uma boa distância,
E não foi... Quem viu aí o filme, Paixão de Cristo, outros filmes assim, que teve de Jesus, viu que não foi um caminho reto, né? Não foi uma pista lisa. Foi subida, descida, ele entrava aqui, a escada, e sendo chicoteado e sendo açoitado. E mesmo assim, ele foi, e ele cumpriu o seu propósito. E nós, às vezes, ficamos com preguiça de vir para o culto. É uma manhã dessa chuvosa, fria. Quantos aqui não pensaram em ficar em casa e faltar o culto? Com certeza um montão. Como a irmã Kélia falou. Às vezes estamos aqui, doidos para acabar o culto, já pensando no almoço, já pensando nisso, já pensando naquilo. Sabe por quê, irmão? Porque nós não estamos focados naquilo que realmente deveríamos estar focados. O nosso pensamento não está naquilo que realmente deveria estar, que é em Jesus. Eu me lembro quando eu me converti, quando eu estava no primeiro amor, né? E era aquela coisa, só queria pensar em Jesus, só queria saber de Bíblia, só queria saber de orar, só queria saber de jejuar, só queria saber de ouvir louvor, ouvir pregação na rádio. Eu me lembro que foi um momento assim muito louco na minha vida, assim, porque foi um momento de eu e Deus. Foi um ano, eu e Deus e mais ninguém, mais nada, era eu e Deus. Eu ia pro culto, eu me lembro até de uma vez que aí eu tinha acabado de comprar uma motinha, estava a pé, fiquei um tempo assim a pé e tinha comprado uma motinha. Aí ainda estava resolvendo, né, ajeitando a moto, resolvendo os documentos, ia resolver os documentos ainda, então eu tinha acabado de pegar. Aí eu ia para a igreja, na época da Nazarena. Aí eu ia para a igreja. Aí chegou ali, nessa época, isso já tem uns 10 anos, mais de 10, bem mais. Já tem uns 15, já tem uns 15 anos. Aí, nessa época, os polícias tinham mania de ficar fazendo blitz. Mas é uma blitz que é até ilegal, né? Vamos supor, pegava... Hoje já nem tem mais isso, que agora tem câmera, essas coisas. Então, o que eles faziam? Eles pegavam a viatura, paravam em algum lugar e... já montavam uma blitz ali, ficava parando as motos, né? Sempre... Quando eles procuram, eles acham, né? Eles querem achar um defeito, você pode estar certo que for, que eles vão achar alguma coisa para poder arrumar um dinheiro. Aí parava, ó, teu pneu tá meio careca ali. Aí ia lá, deixa 50 mil reais aí que eu te libero. Aí eu tava indo para a igreja, aí um colega ali na Batista ali me parou, aí, Felipe, chega aí. Aí, tá tendo blitz aí na Mirandela, cara. Vai pra aí. Ele ia saber que eu ia pra igreja, que era na Nazarena, ele, não passa ali não, sei o que. Eu, pô, caraca. Ele, o chip tá rodando, não adianta tipo, nem tentar ir pra outra rua. Aí eu, caraca. Aí eu, o que eu vou fazer agora? Já tá quase na hora do culto. Aí eu, pô, vou arrumar uma bike. Voltei, deixei a moto, arrumei uma bike e fui pra igreja. Aí quando eu passei por ele, ele ficou me olhando assim. Eu passando de bike. Aí eu passei de bike e fui pra igreja. Aí depois no outro dia, ou na volta, eu não lembro, aí ele me parou. E ele era crente, mas desviado. E até Deus já usou ele até para falar algumas coisas para mim. Aí quando eu voltei no outro dia, ele passando, aí ele me parou aí. Caraca, mano. Pô, agora eu vi que tu tá crente mesmo. Eu falei pra tu da Blitz, tu foi lá, voltou, pegou uma bike e foi pra igreja. Pô, parabéns. Porque eu não queria perder, eu ficava contando o dia de chegar, o dia do culto. Lá se eu não me engano, é quinta. Aqui é quarta, lá é quinta e domingo. E tinha o culto jovem que era na segunda. E eu não perdia um. Nem culto jovem, até aliás foi no culto jovem que eu me converti. Foi quando toda semana eu ia, estava indo, e a palavra foi começando a fazer efeito na minha vida, né? Toda semana eu ia, até que chegou um dia que Deus falou diretamente comigo. Usou o pastor e falou diretamente comigo, específico. E aí daquele dia pra cá, eu nunca mais fumei. Eu nunca mais fumei. Até quando eu me desviei,
eu nunca consegui nunca mais consegui ser o mesmo. Sempre ficava pensando, não, tem que voltar, tem que voltar, porque eu conheci a verdade, e a verdade te liberta. O Espírito Santo fica te chamando para perto. Quem tá em Cristo quer estar perto. Quem está em Cristo quer estar nos pés da cruz, quer estar nos pés de Jesus. Né? A gente vai vendo nos evangelhos, a gente acompanhando os evangelhos, a gente vai ver que as criancinhas queriam estar perto de Jesus. Jesus fala, deixa que as crianças venham ficar perto de mim. Os apóstolos ficavam ali perto de Jesus o tempo todo. Até mesmo quando Pedro fala, quando Jesus fala para os apóstolos, ele estava pregando, teve alguns discípulos que não suportaram ouvir algumas verdades, não suportaram ouvir as palavras duras de Jesus, e Jesus ele fala, e aí sai, né? Esse discípulo sai e Jesus fala para os 12, e vocês não vão não? Se levanta Pedro e fala, Senhor, para onde nós iremos? Só tu tem palavras de vida eterna, só Jesus tem as palavras de vida eterna. Então quem está com Jesus quer estar perto, quem está com Jesus quer estar na presença, sabe? Então essa geração de crentes que nós estamos vivendo, que nós estamos vendo hoje, é a geração Nutella de crentes, são os crentes mais fracos, e nós estamos longe de ser como os discípulos, estamos longe, nem perto de nós estamos, nem dos pés deles, nem da unha, estamos longe. Às vezes nem para vir para o culto, às vezes a gente quer vir. Às vezes às vezes a gente vem para o culto, irmão, os obreiros, como fosse obrigação. Não é obrigação. Você vir para o culto é o momento de você estar em comunhão com seus irmãos. Eu até pedi isso aqui no domingo aqui, quando eu falei a gente teve uma breve reunião. Eu até falei, irmão, pedi para vocês não faltarem, porque faz falta. Nós somos uma igreja pequena e faz falta. Às vezes no culto de quarta tem 4 pessoas. Faz falta. Eu, infelizmente, não consigo vir aos cultos de quarta, por causa do trabalho. Mas eu acredito que vou começar a passar a vir, porque graças a Deus, depois de muito tempo, eu estou conseguindo organizar lá. Eu tenho até um sábado que eu não trabalhei, e esse sábado agora eu só trabalhei até 1h. E assim, é uma coisa que há anos eu não sei o que é isso, há muitos anos eu não sei o que é isso. E eu acredito agora que, em nome de Jesus, vou conseguir vir aos cultos, não ser todos, mas com mais frequência eu vou começar a vir, né, aos cultos de quarta, porque faz falta, irmão. E os obreiros de hoje, os crentes de hoje estão assim, eles vêm por obrigação. Nós podemos resgatar, se você já foi assim um dia, assim como eu, resgatar aquela vontade, não preciso estar no culto hoje. Porque nós somos como aquelas brasas, né? Que a gente costuma dizer, são como as brasas. Já viu quando a gente acende a churrasqueira? Aí você bota lá, você acende o fogo. Aí o fogo começa a pegar, aí acende aí você vê que aquele carvão ali começou a ficar vermelho, aí ele começa a pegar no outro carvão que está do lado, aí o outro carvão pega no outro carvão, o fogo vai se espalhando entre os carvões. Mas aí fica aquela brasa, né? Aquela coisa. Aí fica tudo vermelhinho ali, aí começa sai aquela fumaça, começa a esquentar a carne ali, a carne começa a assar e tal, fica aquela coisa bonita. Mas se você pegar um carvão daquele e fazer assim, ó, jogar ele ali, ele apaga. Assim somos nós, irmão. Assim é a igreja é a brasa. A igreja é a brasa, e nós somos os carvões ali, nós somos a brasa. Se você tirar uma brasa e tirar daí, ela apaga. Por isso nós precisamos estar aqui. É o momento de nós se reunirmos e se aquecer. É o momento de nós se reunirmos e esquentar um ao outro. Que a chama que arde em você, se você estiver forte e o outro irmão estiver fraco, e você estiver forte glorificando ali a Deus com fervor, o outro irmão vai se acender também. Ele vai se esquentar também, ele vai começar a ficar forte também. Você vai pegar aquele irmão que está caído e vai levantar ele, sabe?
Então nós não podemos vir para o culto desanimados. Nós não podemos vir para o culto só por vir. Só por vir. Sabe? Só para bater, só para bater cartão, sabe? Você não está vindo aqui, não vou hoje porque... Hoje eu vou só porque se eu não for, a pastora vai ficar me enchendo o saco depois. Eu não vou, eu vou hoje porque se eu não for hoje, os irmãos vão perceber que eu não fui, os irmãos vão perceber que eu não fui e vão ficar falando. Eu vou hoje só porque senão o pastor vai ver que eu não fui, depois vai me botar de banco. Sabe? Aquela coisa. Irmão, a gente não tem que vir por causa disso. A gente tem que vir por Jesus, pela obra. A gente tem que vir pela obra. Porque isso aqui é uma obra. Isso aqui é uma obra. A igreja aqui é uma obra. E nós somos os operários. Nós somos os funcionários. Mas não somos funcionários do pastor. Não somos funcionários da pastora. Somos funcionários de Cristo. Nós somos soldados de Cristo. Jesus é o coronel, é o general. E nós somos soldados deles. E nós temos que vir aqui bater continência para Ele. Nós viemos aqui para servir a Ele. Somos servos. Nós temos que nos lembrar, cada dia que nós acordamos, que nós somos servos de Cristo. Nós não somos... Às vezes a gente acha que a gente é patrão, né? Às vezes a gente acha que é o patrão de Cristo. Jesus, hoje você tem que me abençoar com aquele negócio, hein? Sabe, irmão? É a geração assim, muito ruim, irmão, de crente. E um dos piores crentes que eu vejo hoje em dia é aquele crente que fica tudo querendo oportunidade. Aquele crente que fica querendo oportunidade. Que tanta necessidade esse crente tem de estar com o microfone na mão? Que eu não entendo. Sabe? A gente estava até conversando ontem, né? E a gente, né, que ela foi para uma festinha, eu falei, né? E lá, como é que tava? Tinha muito fariseu lá. Tinha um povo lá que ficou me olhando lá, meio torto lá. Devia estar com medo de você, de falar com você e ficar de perder a oportunidade, né? Porque lá era assim, se você fizesse algo que desagradava o pastor, aí você não ia ter oportunidade. Eles ficavam com medo danado de perder a oportunidade, de perder o microfone na mão, de perder o altar. Mas não por Jesus, não é por Jesus. Não é porque eles queriam, não, ter que pregar porque tem pessoas que precisam ouvir a minha pregação. Não, a pessoa quer o glamour, que é aquele glamour de estar ali no altar falando, ela quer um palco, sabe? Ela quer um palco. Nós não somos artistas, irmão. Eu falo para vocês, quando é uma luta para eles conseguirem botar eu para pregar aqui, porque eu preferia não estar pregando, preferia estar sentado, assim, já falei isso aqui. Mas por que eu venho? Por que eu venho pregar? Porque eu sei que é uma necessidade. Porque também não é justo toda semana tá a minha mãe pregando, o pastor Luiz pregando, a Kézia pregando, a gente pregando toda semana só eles. Aí é EBD, aí vão dar EBD, depois prega. Aí na quarta-feira é eles de novo. Aí domingo é EBD, sabe? Então, se eu tô aqui, é para dividir o fardo. Tá ali caindo ali, aí você vem, não, calma aí, deixa eu ajudar aqui. Só por causa disso. Porque eu sei que eu tenho um chamado. Deus me chamou realmente para isso, sim. E eu não entendo nem por quê. Sinceramente, eu fico pensando. Eu falo, cara, eu não... às vezes eu pergunto por que Deus me chamou. Às vezes eu fico pensando nisso, por que Deus me chamou para pregar? Porque eu não acho que eu sou um cara que falo bem, que falo bonito, que tem palavras bonitas, né? Que tem gente que fala bem, né? A pessoa, tu fala de onde que a pessoa surge tanto vocabulário, né? Como que a pessoa fala tanta coisa bonita, né? E não sei se os irmãos já perceberam que eu tenho a língua presa, né? Às vezes deu para perceber.
mas eu só não falo pior porque eu fiz fonoaudióloga. Quando eu era criança eu fiz fono, eu falava muito ruim, falava igual Cebolinha. Aí eu fiz fono e consegui melhorar minha fala. Graças a Deus eu falo até bem. Eu vejo gente aí que fala pior que eu, tenho língua menos presa que eu, que a minha língua é muito presa. E fala, né? Tem até um colega meu que eu fico zoando ele e fala surrasco. Surrasco, vamos fazer um surrasco. Ele tem a língua presa, ele fala, não, tem língua presa. Aí deixa eu ver. Nem parece que a língua dele é presa, só um pouquinho. A minha é pra caramba e eu falo melhor que ele. E eu fico pensando, né? Eu com a língua presa, não falo bonito, não falo bem, não sou aquele cara filosófico que fica filosofando, mas Jesus me chamou. Mas uma coisa eu tenho certeza que eu tenho, que é um coração aquebrantado, um coração temente a Deus. E que eu sempre fui assim, desde criança eu sempre fui assim. É interessante, né? Porque minha mãe não era crente, na época, nem meu pai, nem ninguém na minha família era crente, ninguém. Mas eu sempre fui temente a Deus, não sei porquê, irmão. E minha mãe me contava uma história, acho que foi um pouco por conta disso. Né, que ela falou que quando eu estava na barriga dela, né, ela foi no médico, e o médico falou que era para abortar. Com 6 meses. Né, com 6 meses. Falou que era para abortar, porque eu nasci uma criança defeituosa. Ele tinha visto lá que ia ser um vegetal, só vegetal, aquela criança que ia ser em estado vegetativo. Então que era para ela abortar ali, né, para evitar essa situação. Aí ela saiu, né, transtornada do médico, aquela coisa, e mesmo ela sem ter esse conhecimento, né, vem de uma família católica e tal, aí ela foi, orou a Deus e falou, Senhor, se meu filho nascer com saúde, eu vou oferecer ele a você. Eu nunca vou deixar ele se batizar na igreja católica, nem na macumba, nem nada. Eu vou oferecer ele a você, a vida dele. Aí eu nasci, e ela me conta essa história, e eu nunca tive vontade de ir na igreja católica, e nem tive nunca vontade de ir na macumba. Eu não pegava nem doce de São Cosme e Damião. As crianças estavam na rua, as crianças ficavam doidas, eu não pegava. Sem conhecer. A primeira oportunidade que eu tive de ir para a igreja foi quando tinha uns colegas aqui que ia para a igreja batista lá, aqui da Lídia, né? Acho que você era de lá, né, Kézia? Você era de lá? De outra, né? Mas com essa ali, era essa aqui, Aí eu fui lá, os colegas foram, aí eu ficava indo, e dali eu já comecei. Ali eu já vi que eu era crente, né? Eu já vi que ali era o meu lugar, ali que era o que eu queria seguir, mesmo sem muito conhecimento. Aí depois disso, minha mãe começou a ir para a igreja e tal, e, né, a gente realmente conheceu o evangelho, mas eu já ia à igreja de vez em quando, já gostava de ir, já gostava de frequentar a oportunidade que eu tinha, né? E às vezes Deus vai te usar, irmão, não é porque você fala bem ou você fala bem ou fala mal, mas pelo seu coração. Se você tiver um coração temente, aquebrantado, Deus vai te usar. Porque Deus ele precisa só de uma terra fértil para semear a palavra dele. Aleluia. Ele só precisa disso. Ele não precisa do mais envolto, o mais indouto, daquela pessoa que fala bem. Ele só precisa de um coração disposto a obedecer, um coração disposto a servir, para que ele entre e faça a obra dele. Aleluia. E o que está faltando hoje, nos crentes de hoje, é justamente isso. Se você não ama a Jesus o suficiente, você nunca vai ser um obreiro aprovado, porque para você ser um obreiro aprovado, você precisa amar Jesus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito. Porque você não faz, o obreiro ele não faz para se amostrar para ninguém, sabe? A gente vê muito bem o que Deus fez na vida de Davi, né? Davi ele estava lá cuidando das ovelhas do seu pai, para sua família, esquecido
esquecido sozinho, mas ele estava se dedicando porque foi o pai dele que mandou ele ir lá fazer aquilo. Então ele fazia aquilo ali de todo o seu coração, com a sua obediência. E ele estava ali todo dia. Viu o leão, ele matou o leão e o urso. Ele matou o urso e o leão para poder não deixar que o leão e o urso pegassem as ovelhas. Ele arriscou a sua própria vida para obedecer, né? Ele arriscou sua própria vida para obedecer o mandamento ali do pai dele. E Deus estava atento àquilo ali. Deus estava olhando o coração de Davi, estava olhando aquilo que Davi estava fazendo, olhando aquela situação. E nós temos que nos lembrar disso. Nós não fazemos para ninguém, senão para Jesus. Nós não fazemos para mostrar para o irmão, nós não fazemos para mostrar para a irmã, para o pastor, para a pastora, para os nossos parentes. Nós fazemos para Jesus todos os dias, irmão, que nós viemos para a igreja, que seja para fazer a vontade de Deus, que seja de todo o coração. Hoje eu vou para glorificar o meu Deus. Hoje eu vou para glorificar o meu Jesus, que morreu por mim, que me salvou, sabe? Tem uma vez que eu estava de serviço lá, quando era da Moriá, aí teve uma época que eles estavam botando uma tenda na frente da igreja, né? Uma tenda para evangelizar. Aí botava uma mesa, botava ali um caderno de oração, aí chamava 2 pastores, tipo um obreiro, um diácono, para ficar ali. Aí a pessoa ficava chamando, né, as pessoas que passavam na rua, aí chamava, aí falava, mas só quem fazia isso quem fazia melhor isso era ele era pastor, aquele que morreu, ele era pastor, ele não, mas alguma coisa também não, mas ele fazia muito bem, ele era diácono, mas ele fazia muito bem, ele evangelizava, minha pessoa passava, ele, ô irmão, vem cá, aí chamava, aí ficava conversando, abraçava, né? Aí ele evangelizava mesmo, e os outros não, só ficava ali enchendo linguiça, só ficava ali fingindo que estava falando uma coisa para poder, né? Porque mandaram. Aí nesse dia teve um irmão que aí tava conversando, ele ficava mais conversando do que evangelizando. Aí teve um irmão que falou para mim, aí enquanto esse diácono e o outro foram lá evangelizar, ficou só eu e ele. Aí ele virou para mim, cara, eu odeio ficar aqui, eu odeio fazer essas coisas. Eu só gosto o que eu gosto é de chegar, sentar e ficar assistindo culto. Eu gosto de assistir culto. Aí eu olhei. Meu irmão, eu falo para vocês, eu pergunto para vocês. Eu acho, tá? Posso estar julgando, que um cara desse, ele não vai para o céu. Na minha opinião, posso estar errado, né? Posso estar julgando, mas eu acho que esse tipo de crente nem para o céu vai. Porque o cara fala para mim, não, eu odeio estar aqui, eu odeio estar fazendo a obra, eu odeio estar evangelizando. Irmão, isso já é um mandamento. Você, é o mínimo que o crente pode fazer, é evangelizar. Que é o mandamento do ide, né, por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Batizar nas águas, no Espírito Santo e tal. Não é esse o mandamento que Jesus deixou? Pregar a toda criatura. Meu irmão, a gente não precisa estar aqui com o microfone na mão, é isso que me indigna. Quando eu vejo um crente que fica querendo tanto estar com o microfone na mão. É isso que me deixa assim indignado. Porque você não precisa estar com o microfone na mão para você pregar. Você não precisa. Pelo contrário, aqui eu estou falando para crente. Só tem crente aqui. Não tem ninguém aqui que não é crente. Certo? Então, mas eu estou aqui servindo os irmãos.
O que eu estou falando aqui nada mais é do que servindo aos meus irmãos, trazendo uma palavra de exortação, uma palavra de salvação, uma palavra de confronto, uma palavra que pode mudar a vida aqui de alguns, acredito eu que vai mudar para melhor, que vocês não serão o mesmo depois dessa palavra, acredito eu, que vocês vão pensar, eu me incluo nisso, sou o primeiro da fila a querer mudar e a querer melhorar como cristão, como obreiro, como crente, sabe? Porque se não houver mudança na minha vida e na sua vida, nós estamos aqui à toa, certo? Nós estamos aqui em vão, se não for para mudar, se não for para melhorar. E para você pregar e falar da palavra de Deus, você não precisa estar em cima de um altar com o microfone na mão. Pelo contrário, aí na rua é onde que está as almas que nós precisamos falar. E a gente não fala, muitas das vezes. Tem muito crente que não evangeliza, não fala de Jesus para ninguém. Ninguém nem sabe que ele é crente, é o crente 007. Sabe? E quando eu me lembro, quando eu me converti, eu tenho que pregar, porque Jesus falou que eu tenho que ir pregar o evangelho. E o evangelho, a palavra evangelho quer dizer boas novas. Então eu entendi o seguinte: eu me converti e conheci e recebi as boas novas. Quais as boas novas? As boas novas é que existe um Cristo, um Deus que se fez homem para perdoar os meus pecados e me dar livre acesso ao Pai e me salvar. Através disso, eu posso ser salvo. Então essa é a boa nova. Você quer uma boa nova? Essa é a boa nova. É o Evangelho. Você quer uma notícia boa? A notícia boa? Você quer uma notícia boa? Jesus, ele veio, morreu para te salvar. E aí está, e eu tenho que pregar, mas como é que eu vou pregar? Eu não conheço muito da Bíblia. Começava a ler a Bíblia. Não, tenho que começar a ler a Bíblia. Comecei a ler a Bíblia, eu li a Bíblia. Já viu hoje? Hoje a gente fica no celular, né? O tempo todo celular. Eu sou viciado nisso, tenho que me libertar. E todo mundo aqui, acredito, todos aqui são. E a gente fica. Meu irmão, eu era igual a gente fica com o celular, ficava com a Bíblia. Eu ia almoçava, Bíblia. Ia no banheiro, a gente vai no banheiro e a gente leva o celular, né? Aí senta no vaso e fica ali. Antigamente era o jornal. Tinha um tio meu que era engraçadão, já ficava o jornal, a revista no banheiro. Tio Eric. Aí hoje é o celular, né? Eu levava até a Bíblia pro banheiro. Ia dormir, Bíblia. Acordava, Bíblia. Era Bíblia, era Jesus. Tem até a música do Thay Roberto que eu acho legal, que ele fala assim: era Jesus pra lá, Jesus pra cá o tempo todo. Jesus pra lá, Jesus pra cá. Jesus o dia todo dia. Irmão, quero resgatar isso na minha vida. Sabe? Eu quero resgatar isso na minha vida. Jesus o tempo todo. Orar, acordar, Jesus. Dormir, Jesus. Eu ia dormir. Tem uma época que minha televisão deu ruim. Nessa época eu morava sozinho. Aí minha televisão deu ruim. Aí eu quero saber? Vai ficar ruim. Aí eu ligava o rádio, chegava em casa, aí lia a Bíblia, aí ligava o rádio. Aí ficava passando as pregações. Eu sabia todos os programas da 93. Sabia todos os programas, os pastores que tem aquela, chega uma certa hora ali, depois das 9, se eu não me engano. Não, aí tem a hora do Brasil, né? Hora do Brasil. Aí depois começava a pregação. Aí aí tinha aquele pastor que era o Marco Gregório. Tinha uns outros lá, esqueci, eu sabia o nome dos caras todos. Eu sabia o nome deles todos. E sabia qual a linha, né? Agora é ele, agora depois é o pastor fulano. Eu ficava ali, eu ia dormir com o rádio ligado. E ficava aquela coisa. Eu acordava e ia era até uma doideira, que tem que ter silêncio para dormir. Eu ficava com aquilo na cabeça o tempo todo. Mas, irmão, eu andava cheio de Espírito Santo. Eu andava cheio de Espírito Santo. Eu me lembro uma vez que eu
vinha da oficina, né? Na oficina lá praticamente onde eu estou agora, ali perto. Aí nessa época eu tava sem moto, sem nada, até sem bicicleta, e até foi algumas coisas assim que aconteceram na minha vida mesmo. Foi um momento mesmo que Deus fez ali para mim. Eu nunca gostei de andar a pé, então eu sempre tive uma motinha, pelo menos uma bicicleta eu tinha. Pelo menos a bicicleta eu sempre tive. Aí nessa época eu tava a pé, mas eu vim na oficina andando. Aí quando chegou aqui na esquina, aí encontrei com um colega, ele falou aí. Quando chegou aqui na esquina de barriga com um colega, ele, e aí, Felipe? Tá com dinheiro, hein? Aí eu, pô, você tá rindo? Tá rindo à toa? Irmão, e eu fiquei com aquilo, eu falei pra ele, é Jesus. O nome disso, né? Não é Jesus. Porque eu tava rindo e eu não percebi que eu tava rindo. Porque eu tava pensando nas coisas de Deus. E eu tava assim, ó, andando e rindo, pensando, meditando nas coisas de Deus. E assim era a minha vida, era a presença de Deus o tempo todo, irmão. Foi a melhor fase da minha vida, com Deus. Eu quero resgatar isso na minha vida, sabe? Porque eu não quero ser um crente que chega aqui, senta na cadeira e acabou. Graças a Deus. Vamos para casa. Tem que tirar serviço hoje. Ai, que saco. Sabe? A gente tem que fazer as coisas para Deus com alegria. Porque é para Deus. Porque o que está faltando a gente é amar Jesus de todo o nosso coração. Porque se a gente amar Jesus de todo o nosso coração, todas essas coisas não vai ser peso, vai ser alegria. Vai ser regozijo, sabe? Porque a palavra de Deus vai falar que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, alegria e gozo no Espírito Santo. O reino de Deus é paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Então o crente ele tem que estar alegre. Porque a felicidade ela é de fora para dentro, mas a alegria é de fora. A alegria é de dentro para fora. A felicidade é de fora para dentro. Quando a gente ganha alguma coisa, a gente fica feliz, né? Quando a gente compra alguma coisa que a gente queria muito, a gente fica feliz. Mas aquilo ali passa, porque a gente enjoa. Você compra um carro, na primeira semana, primeiro mês, meu carro é o máximo. Daqui a pouco o carro começa a dar problema e tal, e você já fica chateado com aquele carro ali. Aí você compra um tênis, usa 2, 3 vezes, já enjoou do tênis. Mas é alegria. A alegria de Deus, não, ela é duradoura. É o tempo todo. Então isso é que está faltando os crentes. O crente ele tem que ter a obrigação de ser alegre. Porque o Espírito Santo é alegria. Você não tem que estar o tempo todo, lógico, vai ter um momento de estresse e tal, mas o Espírito Santo ele vence todas essas barreiras. É só quando é momentâneo. As notícias ruins vêm, a gente, caramba, mas Deus é mais. Né? As coisas se ajeitam, porque Deus ele que guia os nossos caminhos, nossos passos. Então nós temos que crer o tempo todo. Vamos abrir a Bíblia em Atos 5:17. Vamos ver um texto aqui para nossa reflexão. Um texto um pouco grande. Pedir para os irmãos tenham paciência e fiquem ligados. Aleluia. Atos 5:17. Elevando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Por que eles encheram-se de inveja?
Porque no versículo anterior nós vamos ver que os apóstolos, eles pregavam, eles curavam, as pessoas eram curadas, os enfermos eram curados, os demônios saíam em nome de Jesus. E esses homens da lei, eles ficavam com inveja de ver aquilo que eles estavam fazendo, né? Coisa que eles não faziam. Mas os apóstolos não faziam, então eles ficavam com inveja, ficavam com raiva. Versículo 18. E lançaram mão dos apóstolos, e o puseram na prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Né? Aqui o anjo manda eles continuar pregando e continuar falando do Evangelho e continuar falando aquilo que eles viram e ouviram de Jesus. Porque os apóstolos testemunharam tudo aquilo que Jesus fez e pregavam para as pessoas. Então o anjo ele fala para os apóstolos continuarem, não desanimarem e continuar fazendo aquilo. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram um conselho e a todos os anciões dos filhos de Israel. E enviaram servidores ao cárcere para de lá e os trouxeram. Mas, tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão e voltando, lhe anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado com toda a segurança e os guardas que estavam fora diante das portas. Mas, quando abrimos, ninguém achamos dentro. Tremendo. Então, o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles do que viria a ser aquilo. Eles ficaram sem entender como eles saíram da prisão, o que viria a ser aquilo, e ficaram se perguntando um para o outro o que aconteceu, como que eles puderam sair daquele lugar ali, estava tudo fechado, né? Mas foi um milagre. E chegando anunciou-lhe dizendo: eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe. Não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo, né? Porque o povo tinha eles em grande estima, né? O povo, por mais que o povo não se juntava a eles, porque ficava com medo de ser preso, né? de ser punido, mas o povo tinha bastante admiração por eles, pela palavra que eles pregavam, por tudo que eles faziam. E trazendo-os, apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não nos admoestamos nós expressamente que não ensinasses nesse nome? Eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem, o sangue de Jesus. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importante obedecer a Deus do que os homens. Aleluia. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós mataste, suspendendo-o no madeiro. Deus, com sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. E ouvindo eles isto, se enfureciam e deliberaram matá-los. Mas levando-se no conselho certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo,
mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos e disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens, porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo-se alguém, e este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora, digo-vos, dai de mão a estes homens, e deixe-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça seres também achados combatendo contra Deus. Ou seja, aqui o Gamaliel ele fala, se essa obra, né, que os homens queriam matar eles, os apóstolos, e Gamaliel, com sua sabedoria, ele diz, se essa obra, se isso que eles estão pregando, esse Jesus for de Deus, se for dos homens, com o tempo eles vai sumir, vão se perder, não vai prosperar. Mas se for de Deus, permanecerá, né? Que não seja nós a estar com esse sangue nas mãos, né? Então, o que ele diz? Se for de Deus, se for dos homens, morrerá. Se for de Deus, continuará. Isso me lembra até quando, naquele dia lá, que teve a confusão lá, eu fui falar com o pastor Paulo, né? Com a França, teve uma reunião lá, presbítero também. Ele falou alguma coisa lá que eu não lembro agora, né? Eles perguntaram onde quer ser a igreja e tal, não sei o quê. Eu falei, não, a gente tá vendo aí e tal, não sei o quê. E aí ele falou alguma palavra lá que eu não lembro, mas querendo dizer que não ia dar certo. Não, aí eu falei para ele, presbítero, na época eu não lembrava onde que estava essa palavra, mas eu sabia que eu já tinha lido, e foi uma passagem quando eu li me chamou bastante atenção. Eu falei, existiu em Atos, em algum lugar, não lembro agora, quando os apóstolos estavam diante dos homens da lei, e teve um homem lá, um dos mestres, que falou as seguintes palavras: se for dos homens, morrerá, não vai para frente. Se essa obra que a gente está fazendo for de homens, for por desobediência, for por rebelião, não vai para frente, mas se for de Deus, prosperará. Então, irmão, eu usei essa palavra lá, e eu queria deixar essa palavra aqui também com vocês. Se essa obra aqui é de Deus, ela prosperará. Eu acredito que eu acredito que nós chegamos assim longe, mas para nós avançarmos, nós precisamos da colaboração de cada um, dos obreiros, diáconos, pastores, pregando, se dedicando, dando bom testemunho em casa, porque às vezes a pessoa se perguntar por que meu marido não se converte, por que minha esposa não se converte, porque às vezes você não está dando bom testemunho dentro de casa. Já parou para pensar nisso? Sabe? Quando o seu marido vê você firme, orando, se dedicando, realmente é uma pessoa mudada, ele vai também se converter, porque a palavra de Deus fala que a mulher sábia, ela converte o marido ímpio, e o marido crente converte a mulher ímpia. Quando a Jennifer estava indo, né, tenho bem mais tempo de crente, mas quando a gente se conheceu, ela tinha acabado de se converter e tal. E depois a gente saiu da igreja que a gente era, porque o pastor estava falando de dinheiro, só falava em dinheiro, o cara não se dedicava à obra. Ele, para você ter noção, ele mora lá na Barra, e a igreja é aqui em Nilópolis, e ele só chega na hora do culto. Começou o culto, aí ele chega. Aí vai lá pro gabinete dele, fala com algum outro, depois vai lá para frente, aí senta lá, prega, acabou o culto, se manda.
cara não é pastor, pô. O cara não é pastor. É como se ele chegasse ali, batesse o ponto ali, pegava ali o dízimo na oferta e se mandava pra baixo. A gente foi, saiu de lá, aí fomos. Aí foi pra gente. Não, a gente foi pra. Tentei voltar pra Nazareno, não me adaptei mais lá. Por mais que a gente gostava, mas não tava ainda, né, sentindo que era lá. Aí fomos pra Moriá, ficamos lá um tempo e tal. E teve uma época que eu tava meio barro, meio tijolo. E a Jennifer, ela tava fervorosa ali. E eu vira e mexe, pegava ela orando, ela lendo a Bíblia. E às vezes chegava o dia do culto e ela vai, não, tô indo. Aí ela pegava e se mandava. Ela, não, hoje eu não vou não. Aí ela pegava a bike, pegava o Pedro, se mandava pra igreja. Aí eu, caraca. Aí eu comecei, aí foi onde eu comecei a ir, porque aquilo me incomodou. Eu vi minha esposa indo e eu lá, fanfarrão, né? Dando de fanfarrão. Então ela me ajudou com o testemunho dela. E ela nem ficava falando nada, você não precisa nem falar nada, ela nem ficava enchendo o saco. Falava alguma coisa ou outra de vez em quando, mas você não precisa nem ficar falando nada. Só o teu testemunho. Só o Espírito Santo que está em você, o brilho do Espírito Santo tem que transparecer na vida do crente. E o brilho do Espírito Santo tem que alcançar as pessoas. O próprio brilho que há em você vai alcançar as pessoas. Tem até um pedaço de uma música do Thais Roberto, que eu era muito fã dele. Eu conheci todas as músicas dele. Aí tem uma que eu gosto bastante, que ele fala assim: através de mim, Jesus clareia. Através de mim, Jesus clareia. Então ele fala, através da minha vida, Jesus clareia. Né? A palavra, Jesus ele fala que o crente ele é como uma lâmpada. Você não pode botar a lâmpada debaixo da cama ou debaixo de um pano. A lâmpada tem que estar no alto para clarear. A tua vida é como uma lamparina. A tua vida é como uma lamparina, que a gente tem que botar ela no alto. E na escuridão vai trazer a luz. A tua vida tem que ser uma lamparina. Na escuridão você vai trazer a luz. Eu, você, onde nós estivermos, no meio da escuridão, nós vamos clarear, nós vamos ser a luz. Nós vamos fazer a diferença em qualquer lugar. Onde eu parei? Me ajuda aí. E concordando com ele, ele chamando os apóstolos e tendo-os açoitado. Mesmo assim, açoitaram os pobres, né? Mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho. E agora que tá, presta atenção. Regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Mesmo eles sendo açoitados, eles foram açoitados, né? A gente sabe que não era um cinto, não era aquela cinto que a nossa mãe dava na gente, né? Naquela chinelada que voava, era açoite, era dolorido, era chicote mesmo. E eles saíram dali chicoteados, né? Com aquela coisa assim, mais alegre. Eles saíram assim, mais felizes e alegres. Por quê? Foram dignos de padecer juntamente com Cristo. E a gente, hoje em dia, nem por culto às vezes a gente quer vir. Que crente que nós somos, irmão. Os apóstolos sendo açoitados e regozijando, ficando alegres. E continuaram. Mesmo sendo falado para eles não fazer mais aquilo, eles continuaram. Foram presos. A maioria morreu. A maioria deles morreram. De forma brutal. Pedro foi morto crucificado de cabeça para baixo. Porque ele não queria ser crucificado normal, porque ele não se achou digno de morrer como Cristo morreu.
Então ele pediu que ele fosse crucificado de cabeça para baixo. Paulo, degolado. A maioria deles foram degolados, né? Eu não lembro agora como cada um morreu, mas a maioria foi degolado ou crucificado. Acho que teve alguns também que foram com fogo, morreram queimados, né? Eu não lembro mais das outras formas, de formas brutais. Mas mesmo assim eles morreram, fizeram tudo que fizeram e se alegraram. Porque Jesus fala que bem-aventurados aqueles que morrerem pelo Evangelho, aqueles que forem perseguidos e continuarem firmes, porque esse receberá o galardão no reino de Deus. Grande será seu galardão, sabe? E o nosso galardão não é aqui na terra, é no céu, que a gente não venha se esquecer disso jamais. Que aquele que busca aqui o galardão na terra, não receberá o seu galardão no céu. Eu deixei algum para fechar aqui. Eu deixei pegar alguns versículos aqui para deixar para nossa reflexão. Eu vou estar lendo 2 Timóteo 1:8. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Porque a vós tem sido concedido por amor de Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. 2 Timóteo 3:12. E também todos piamente os que querem viver piamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis e exulteis. 1 Pedro 4,16. Mas se padecer como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nisto. Glorifique a Deus na sua aflição. Mateus 5, 11, 12. Bem-aventurados sois vós, quando vós voltarem e perseguirem e mentindo. Isso a gente passa bastante, né? E mentindo disseram todo mal contra vós. Então, isso aqui é uma coisa normal para quem é crente. Vão falar mentira sobre você, mas você vai permanecer crente, permanecer firme, porque não é o que o homem inventa sobre o seu respeito, mas é aquilo que Deus está vendo a seu respeito. Mentindo disseram todo mal contra vós, por minha causa exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Atos 5:41. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. 2 Coríntios 1:5. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Então, irmãos, essa é a mensagem que eu queria deixar, que Deus ministrou ao meu coração, que nós venhamos ser mais fervorosos na presença de Deus, que nós venhamos fazer as coisas de Deus com mais seriedade e com mais fogo no Espírito Santo, sabendo que não estamos fazendo para homens, mas sim para Deus, e não venhamos fazer com peso, mas com alegria, que venhamos fazer as coisas mesmo para Deus, com aquela convicção que nós estamos fazendo para o Senhor. Amém? Amém. Eu queria chamar aqui o Ministério de Louvor. Vocês podem estar cantando um louvor de adoração, pode ser até esse que vocês cantaram hoje, e que a gente possa estar tendo um momento aqui de busca, um momento aqui de busca pelo Espírito Santo, um momento de renovo, né? E cada um vai fazer sua oração, vai buscar, vai louvar, vai adorar com fervor, e pedindo a Deus que a partir daqui diante que o Espírito Santo venha ajudar vocês
E nós devemos decidir, porque às vezes é mais da gente do que de Deus. Decidir fazer. Fazer mais, se dedicar mais, orar mais, buscar mais e ajudar mais na obra. A fazer essa obra aí mais, e mais adiante.